Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fabiano Marinho, sou professor de Química do Sertão Pernambucano, do campus Petrolina. Estamos aqui para apresentar para vocês as principais unidades de concentração e como deveremos preparar uma solução de hipoclorito de sódio, por exemplo, a 0,1% a partir da água sanitária, hoje muito utilizada para combater a Covid-19. Antes da gente adentrar um pouquinho nas principais unidades de concentração, vamos falar um pouquinho sobre solução. A solução ela é formada por dois componentes. Quais são esses dois componentes? Soluto e solvente. A solução, a gente diz que ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque ela é formada por duas partes, dois componentes que constituem uma única fase. Lembrar que o solvente na solução nós chamamos de dispersante, o soluto nós chamamos de disperso. E daí, qual é a diferença entre eles? A gente diz que o solvente envolve o soluto. Por quê? Porque ele é o componente de maior quantidade na solução, soluto de menor quantidade. Essa quantidade que a gente se refere é a quantidade em massa ou o número de mol do soluto, que nós chamamos quantidade de matéria. Por exemplo, a água sanitária, ela contém cerca de 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, como é a quantidade menor, nós chamamos de soluto. A água sanitária ela é produzida com a ajuda do solvente universal, a água. Então a água aqui é o nosso solvente. Nós temos aqui um balão de fundo chato, balão volumétrico de fundo chato. Nós temos aqui um balão de 500 ml. Se você quer preparar uma solução para 500 ml, você usa o balão de 500 ml. Se quer preparar uma solução de 250 ml, usa um balão de 250 ml. Então, a principal função do balão volumétrico é preparar uma solução. Nós temos aqui as principais unidades de concentração. Nós temos aqui a concentração comum, que representamos pela letra C, que é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Nós temos aqui a densidade de uma solução, que é a razão entre a massa da solução e o volume da solução. Unidades físicas, tanto da concentração e densidade, nós usamos gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, grama por litro, quilograma por litro, quilograma por metro cúbico. Nós temos aqui mais uma vidraria, bastante útil também na química, que é utilizada para aquecer líquidos, transferir líquidos, dissolver um soluto no solvente. Essas são as principais funções do BEC. Cuidado, apesar de ter uma graduação aqui na parede dele, ele não é utilizado para aferir volumes com precisão, tá bom? Cuidado com essa atribuição principal do BEC, é aquecer líquidos, dissolver soluto, transferir líquidos. Nós temos aqui concentração molar ou molaridade, que representamos pela letra M em itálico. A molaridade é a razão entre o número de mol do soluto e o volume obrigatoriamente em litro. Unidade física, mol por litro, mol por litro. Número de mols do soluto, que a gente representa por N1, é a massa do soluto comparada com a massa molar dele. Unidade física, mol. Se a gente isolar N1 na expressão de molaridade e N1 na expressão de mols, igualando as duas equações, a gente chega nessa terceira expressão matemática, que também é de molaridade, que é a razão entre a massa do soluto e a massa molar dele, multiplicado obrigatoriamente pelo volume em litro. A unidade física tem que ser mol por litro, porque aqui é molaridade. Nós temos aqui uma vidraria utilizada para aferir volumes, que chamamos de proveta. Então, se você quer medir um volume variando de 0 a 25 ml, usa uma proveta de 25, 50 ml, 100 ml, por aí vai. Nós temos aqui título em massa. T é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Repare bem que nós temos aqui duas grandezas, a comparação entre duas grandezas de mesma unidade. Portanto, o título não tem unidade. A gente diz que é adimensional.
Título e volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Também não tem unidade, pelos motivos que nós falamos agora há pouco. Se você quer expressar título em porcentagem, basta pegar o resultado da expressão matemática de título e multiplicar por 100. Teremos o título percentual ou em porcentagem. Nós temos aqui uma relação muito importante na química, que é a relação entre concentração comum e molaridade. A gente usa muito essa expressão aqui para calcular a concentração comum da solução quando a gente conhece a molaridade. Como é que a gente chega nessa expressão? Muito simples, nós temos C, que é igual a M1 sobre V, M1CV. Nós temos que M1 sobre massa molar multiplicado pelo volume em litro, então M1 é MMV. Comparando as duas equações, eu tenho que concentração é molaridade multiplicado pela massa molar do soluto. Relação entre concentração comum e título. A mesma coisa aqui, ó, você vai comparar uma com a outra. Nós temos aqui C igual a M1 sobre V, T, M1 sobre M. Isolando M1 na expressão de concentração comum, eu tenho que M1 é igual a CV em litros. N1 é igual a TN. Comparando as duas, igualando na M1, eu vou ter que CV é igual a TN. Isolando C, eu vou ter que C é igual a N sobre V, que é densidade, ó, densidade da solução, multiplicado pelo título. Portanto, C é D vezes T, onde D, obrigatoriamente aqui, tem que estar em grama por litro. Então, formulão, CNN é igual a DT. C é igual a NN igual a DT, onde D aqui, obrigatoriamente, tem que estar na unidade física grama por litro. Ou C igual a NN, que por sua vez é igual a 1000 DT. 1000 é o fator de convenção que converte densidade grama por ml ou grama por centímetro cúbico para grama por litro. Então você pode usar o primeiro formulão ou o segundo formulão para calcular, por exemplo, a concentração quando você tem molaridade ou a concentração quando você conhece o tipo. Por exemplo, nós temos aqui concentração comum e molaridade da água sanitária. Ou melhor, ele pede para a gente calcular a concentração comum e a molaridade da água sanitária, que varia aqui, ó, 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio, com densidade 1 grama por ml. Forneceu aqui a massa molar do hipoclorito de sódio. Então, ó, jogando o formulão aqui, ó, C igual a 1000 dt, onde D é a densidade, né, grama por ml, 1 grama. O título é o valor numérico, vou pegar 2 aqui, poderia ser 2,5, eu peguei aqui 2, dividido por 100. Então, aí eu tenho aqui, ó, multiplicando, concentração 20 gramas por litro. Para achar a molaridade, divide a concentração, que a gente calculou agora há pouco, ó, pela massa molar. Então, resultado 0,27 mol por litro. Ok? Bom, antes a gente mostrar para vocês como a gente prepara uma solução, né, de hipoclorito de sódio a 0,1% a partir da água sanitária, vamos falar sobre a diluição. O que é que significa diluição? Significa acrescentar solvente em uma solução. Né? Quando você está acrescentando solvente, o que é que acontece com a concentração? A concentração diminui. Por que a concentração diminui? Porque você está acrescentando solvente, o volume está aumentando, certamente a razão entre a massa do soluto e o volume, ou a razão entre o mol do soluto e o volume vai diminuir, ok? Agora, não esqueçam, lembrar que quando você está diluindo uma solução, o número de mols, né, do soluto ou a massa do soluto permanece constante, tá? Então nós temos aqui uma regrinha, ó, bem legal, que ajuda a gente a compreender os cálculos melhor. Antes da diluição, a solução a gente diz que está concentrada. Após a diluição, a gente diz que a solução está diluída. Então eu tenho aqui que a massa do soluto concentrado é igual à massa do soluto diluído. Ou o número de mols do soluto concentrado é igual ao número de mols do soluto diluído. Então eu vou diluir uma solução de concentração comum. Eu tenho que C é igual a M1 sobre V. Então M1 é CV. CV concentrado é igual a CV diluído. Vamos diluir uma solução de concentração molar. Então, molaridade, ó, é igual a N1 sobre V. Portanto, N1 é MV. C é igual a NVD. Observar que quando você está trabalhando com o VD é igual ao volume concentrado, né, o volume antes,
mais o volume do solvente, o volume que você acrescentou de solvente. Ok? Então, no próximo bloco, a gente vai agora apresentar para vocês como a gente prepara a solução da água sanitária a 0,1%, que ajuda a combater o Covid-19. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos agora apresentar para vocês como é que a gente prepara uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1% a partir da água sanitária que tem esse percentual aqui de hipoclorito de sódio, 2 a 2,5%, que é a água sanitária comercializada. Então, lembrar que a densidade da água sanitária é 1 grama por ml. A gente vai preparar essa solução, como eu falei para vocês, a 0,1%. Essa solução a 0,1%, ela é muito indicada na desinfecção de banheiros e pisos, onde não existem casos confirmados ou suspeitos do Covid-19, ou na desinfecção das solas de calçados. Então essa tabela, ela mostra simplificadamente como a gente deve preparar 1 litro, né, de água sanitária a 0,1%. Então o que é que a gente faz? Mede 50 ml da água sanitária nesse percentual, que é a água sanitária comercializada, né, e transfere para uma garrafa de 1 litro. Antes de você transferir a solução concentrada para a garrafa de 1 litro, a gente coloca um pouquinho de água, que vai ajudar melhor a solubilizar a água sanitária, né? Então coloquei um pouquinho de água e aí vou acrescentar agora a solução de água sanitária a 2%, que varia de 2 a 2,5%. Agita um pouquinho e em seguida você vai completar com água até 1 litro, porque esse cálculo de 50 ml é para 1 litro. Se você quer para 2 litros, aí você dobra. No caso, vai ter que medir 100 ml. Se você quer preparar 3 litros, aí no caso você mede 50 ou 150 ml. E assim por diante. Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês porque, né, matematicamente a gente mediu 50 ml, matematicamente, fisicamente a gente mediu 50 ml para 1 litro, que corresponde a 1000 ml. Né? E aí, ó, estou acrescentando água até completar 1 litro. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 1 litro. Opa, chegou. Eu tenho aqui 1 litro, né, de água sanitária a 0,1%, que ajuda a combater o Covid-19, como a gente falou anteriormente. Então, mas por que 50 ml? Então, nós vamos aqui mostrar para vocês por que a gente mediu 50 ml. A gente vai usar aquelas ferramentas, né, as unidades, as principais unidades de concentração e a relação entre a unidade de concentração e tipo, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, antes da diluição, que é a solução concentrada, né? A água sanitária, eu vou pegar o percentual, ó, 2%, e vou converter para concentração comum. Então eu vou usar 1000 dt. Então C igual a 1000 multiplicado pela densidade, que é 1 grama por ml, né? A densidade da água sanitária é 1 grama por ml, multiplicado pelo tipo dividido por 100, ou seja, 2 dividido por 100. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, multiplicando aqui, eu tenho 20 gramas por litro. VC é o volume que eu devo utilizar, qual o volume que eu devo aferir para preparar quantos ml? 1000 ml para concentração igual a quanto? 0,1%. Então, depois da diluição, a concentração foi para 0,1%. Vou converter para concentração comum, 1000 dt, 1000 multiplicado pela densidade, o título, que é o 0,1 dividido por 100, ou seja, 0,1 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicando 1 grama por litro para 1000 ml. Então, ó, resumindo, qual o volume que eu devo utilizar, né, de água sanitária a um percentual de 2% para preparar 1000 ml, numa concentração de quanto? 0,1%.
Então eu tenho aqui, ó, a expressão da concentração de diluição. CV concentrado é igual a CV diluído. Então C a gente calculou aqui, ó, 20 gramas por litro. VC é o volume que eu devo utilizar para preparar, né, 1000 ml a 0,1%. Então a concentração a gente calculou aqui, ó, 1 grama por litro. 1000 é o volume. Então isolando o VC, eu vou ter 1000 dividido por 20, resultado 50 ml. Ok? Então, aí se você quer preparar 2 litros, aqui medir CML. Se você quer preparar 500 ml dessa solução, certamente 25 ml, né, de hipoclorito de sódio, nesse percentual, você vai ter que medir o volume. Então, é isso aí. Né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês, espero atendido, né, a expectativa de vocês. Que Deus abençoe vocês com muita saúde, felicidade e até outro momento. Meu muito obrigado e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.